Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre razões trigonométricas num triângulo qualquer. Para esta aula, trouxemos a lei dos senos. Vamos lá. Então, exemplo de número 1, nós temos assim: dado o triângulo da figura, calcule x e y. Então, nós temos esse triângulo aqui. Raiz de 2, x, y, aqui o 60, aqui o 45. Perceba o que eu tenho aqui. Eu tenho esse ângulo 60 que está relacionado ao lado x. Esse lado x está na frente do ângulo 60. Esse lado x é chamado de lado oposto ao ângulo. Esse lado raiz de 2 está na frente do ângulo 45. Então esse lado raiz de 2 é oposto ao ângulo de 45. E como eu quero determinar o y, eu preciso determinar também esse ângulo aqui. Só que esse ângulo nós não sabemos quem é. Então nós vamos pegar e definir esse ângulo por um outro valor. Então perceba, não sabemos que valor é esse, mas analisando o triângulo, como aqui temos um triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180. Logo 60 mais 45, mais esse ângulo, que eu vou chamar ele de alfa. Então vai ficar assim: 45 mais alfa igual a 180. Aí 60 mais 45 dá 105. Mais alfa igual a 180. Alfa é igual a 180 menos 105. Alfa é igual a 75. Então, esse ângulo alfa aqui é 75 graus. Conseguimos determinar o valor desse ângulo alfa. Agora vamos observar. Já temos o ângulo alfa, que é o 75, já descobrimos esse valor. Então, o y está na frente do ângulo 75. O y é o lado oposto ao ângulo de 75. Agora é possível nós determinarmos o valor de x e o valor de y. Então, qual é a relação do seno? A relação do seno é assim, ó. O lado oposto ao ângulo sobre o seno do ângulo. Então, A sobre seno de A, do ângulo A, é igual a B sobre seno do ângulo B, é igual a C sobre o seno do ângulo C, igual a 2R. Então, caso esse triângulo esteja inscrito em uma circunferência, o lado oposto sobre o seno do seu ângulo é igual ao dobro do raio. Então, essa aqui é a relação dos senos, ou da lei dos senos. Só que como aqui é uma igualdade, então não preciso pegar todas essas partes. Eu preciso pegar apenas uma dessas partes. Por exemplo, o A sobre o seno do A é igual ao dobro do raio. O B sobre o seno do B é igual ao dobro do raio. O C sobre o seno do C é igual ao dobro do raio. Ou seja, se eu tiver um triângulo inscrito dentro de uma circunferência, e eu tiver apenas um lado e o seno do ângulo desse lado, eu consigo descobrir o raio dessa circunferência. Agora, se não estiver uma relação com o raio, eu tiver um lado definido e o seno do seu ângulo, um outro lado eu consigo definir esse ângulo, ou um outro ângulo eu consigo definir o seu lado. Nesse caso aqui, perceba que o raiz de 2, ele é o lado oposto ao 45. E esse x é o lado oposto ao 60. E esse y é o lado oposto ao 75. Eu vou começar resolvendo, encontrando o y. Perceba que vai ficar assim:
y sobre o seno do ângulo 75 será igual. Como o x ainda não está definido, então eu não posso pegar esse x. Vou pegar outra razão, raiz de 2 sobre o seno de 45. Observa que 75 nós não temos um valor definido, porque 75 não é um arco notável, como 30, 45, 60, que já tem um valor definido. Então é necessário nós recorrermos à tabela ou aplicarmos uma outra relação que nós temos, que é chamado soma de arcos. Então, como 75 não tem um valor definido na nossa tabela, nós podemos usar essa relação que é a soma de arcos. Então, 75. Quem é 75? 75 pode ser expresso em uma soma de dois ângulos. 45, sempre coloco o maior primeiro, mais 30. Ó. Então, 75 pode ser escrito como 45 mais 30. Aí vamos pegar a relação da soma. Então, soma, ó, relação da soma. Soma de A mais B. Uma soma de dois arcos. Esse A e esse B representam dois arcos. Então, como é que fica? Fica seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. Então, se eu tenho aqui dois arcos, esses arcos que eu chamei de A e B, eu vou usar essa relação aqui para a soma. Ó. O A é o meu primeiro, o B é o meu segundo. Ó. Então, fica o seno do primeiro, que é o A, vezes o cosseno do segundo, que é o B, mais depois seno do primeiro, do segundo, que é o B, vezes o cosseno do primeiro, que é o A. Ou seja, é o seno do primeiro com cosseno do segundo, não é seno com seno, ó, seno e cosseno, aí primeiro e segundo. Depois vem seno e cosseno, segundo e primeiro, muda a ordem. Primeiro, nós vamos fazer seno de A vezes cosseno de B, primeiro com o segundo, só que é seno e cosseno, e depois agora o segundo com o primeiro, muda a ordem. Então, como é que fica a soma de 45 mais 30? Vai ficar assim, ó, seno de 45 vezes o cosseno de 30, mais seno de 30, que é o segundo, vezes o cosseno do primeiro, que é o 45. Pronto. Quanto é o seno de 45? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é o mesmo seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 30? 1 meio. Quanto é o cosseno de 45? É o mesmo seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Como aqui é uma multiplicação, raiz de 2, eu posso multiplicar dois radicais, colocando em um só. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E 2 vezes 2 dá 4. Como o denominador é o mesmo, eu coloquei um só denominador. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, o seno de 75 graus, o seno de 75 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, eu vou pegar agora e substituir. Ficar y sobre o seno de 75, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. É igual a raiz de 2 sobre o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí aqui vai ficar uma regra de 3. Fica uma regra de 3. Eu vou fazer agora uma multiplicação. Vai ficar o y multiplicando raiz de 2 vezes 2. Fica assim, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes y. E aqui vai ficar assim, raiz de 2 vezes
Aí vou abrir o parênteses, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Perceba que eu tenho raiz de 2 aqui e tenho raiz de 2 aqui. Ora, raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1/2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1/2 vezes raiz de 2. Vezes o y igual a raiz de 2 vezes raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Eu posso utilizar aqui uma propriedade, quando eu tenho o mesmo número multiplicando os dois membros, eu posso fazer o cancelamento. Então, cancela esse raiz de 2. Ficará o quê? 1 vezes o y dá y. Fica y sobre 2 igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ou eu posso agora deixar só na parte de cima. Posso aplicar aqui a regra de 3. Novamente. Y vezes 4 dá 4y. E 2 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Aí vai ficar assim. Y igual a 2 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre esse 4 que está multiplicando, desce dividindo. Aí eu posso fazer uma simplificação aqui, ó, por 2. Dá para simplificar os 2 por 2. Aí ficará assim, y é igual a raiz de 6 mais raiz de 2, e 4 por 2 vai dar 2. Então, esse é o valor do lado y. E desse lado y aqui, é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. E agora eu posso determinar o x. O x vai ficar o x sobre o seno do ângulo que está na frente do x, é o seno de 60. E aí eu pego a razão que não possui incógnita, fica a raiz de 2 sobre o seno de 45 graus. Poderia pegar essa aqui, poderia pegar, mas ficaria, como aqui é um número fracionário, ficaria um valor mais complexo, um cálculo ainda mais difícil. Então, para facilitar, pegamos esse numeral, cuja razão ela é menor. Então, fica x sobre, quanto é o seno de 60? O seno de 60 é o mesmo que o seno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a raiz de 2. Seno de 45 é o mesmo que o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aí fazemos aqui a regra de 3, ficará assim, raiz de 2 sobre 2 vezes x, ficará agora multiplicação. Eu tenho 2 radicais, eu posso multiplicar se os índices forem iguais. 3 vezes 2, 6, vai dar raiz de 6. E esse 2 aqui, ó, ele vai repetir. Então, vai repetir multiplicando. Raiz de 3 vezes 2, dá raiz de 6. E esse 2 aqui repete. Aí o que eu tenho aqui? Denominadores iguais. Eu cancelo. Denominadores iguais. Ficou raiz de 2, x, igual a raiz de 6. X é igual a raiz de 6 sobre raiz de 2. Como eu tenho no denominador aqui um radical, eu posso racionalizar. Só que se eu racionalizar essa expressão, eu vou gastar mais tempo racionalizando. O que eu faço? Eu vou usar uma propriedade dos radicais, que é a divisão de radicais. Ficando assim, ó, x igual, você coloca em um só radical. Se o seu índice é igual, você coloca em um só, 6 sobre 2, e divide. 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, o resultado final dessa expressão, o valor de x é raiz de 3 e o valor de y é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 2. Vamos para o exemplo de número 2.
Exemplo de número 2. O exemplo de número 2 temos assim, ó. No triângulo seguinte, AC é igual a 4, BC é igual a 3 e beta é igual a 60 graus. Calcule o seno de alfa. Então, nós temos aqui um triângulo ABC, ABC, temos aqui o alfa, diz que o AC é 4, então aqui mede 4, BC mede 3, e diz que o beta é 60, o beta é aqui, 60. Pronto. Então, calcule o seno do ângulo A. Então, está pedindo para determinarmos o seno desse ângulo aqui. Ora, em relação a esse ângulo, nós temos o lado oposto, que é o 3. O 3 está em frente o alfa. Então, o ângulo alfa, nesse caso, 3 é o ângulo oposto ao ângulo alfa. E o 4 está na frente do 60, que esse 60 aqui é representado pelo beta. Logo, o 4 é o ângulo oposto ao 60, que é o ângulo beta. Então, usando a lei dos senos, ficará assim, ó, 3 sobre o seno do ângulo alfa é igual a 4 sobre o seno do ângulo 60. 3 sobre o seno do ângulo alfa, nós não temos ele, então vai repetir. Quanto é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. É o mesmo cosseno de 30. Fazendo aí a regra de 3, fica seno de alfa vezes 4. Fica 4 seno de alfa. E 3 vezes o raiz de 3 sobre 2. Então, ó, observa que esse número está multiplicando, vai ficar 3 vezes o 3 raiz de 3. Multiplica apenas o de cima e repete o de baixo. Toda vez que tiver um número inteiro, multiplicando o fracionário. Multiplica somente o de cima e repete o de baixo. Ficará assim, seno de alfa é igual a 3 raiz de 3 sobre 2. E esse 4 que está multiplicando vai descer multiplicando esse 2 aqui, ó. Ficará assim, seno de alfa é igual a 3 raiz de 2 sobre 2 vezes 4 dá 8. Então, logo, o seno do ângulo alfa é 3 raiz de 2 sobre 8. Exemplo de número 3. Exemplo 3, vamos lá. O exemplo 3 diz assim: para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B, um observador que se encontra junto a A afasta-se 20 metros da margem, na direção da reta AB, até o ponto C, e depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C, do qual ainda pode ver as árvores. Tendo verificado que os ângulos DCB e BDC medem respectivamente cerca de 15 graus e 120 graus, que valor ele encontrou para a distância entre as árvores, se usou aproximadamente raiz de 6, 2,4 e o seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, vamos desenhar aqui essa figura. Nós temos aqui um rio, temos um rio, aqui está o ponto B, aqui está o ponto D,
E aqui está o ponto C. E aqui está o A. Aí aqui é 20 metros. Aqui 40 metros. Aí ele se afastou, ó, 40 metros. Aí temos o ângulo aqui, o ângulo DCB. Então, DCB, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 15 graus. Aí, BDC, BDC, esse ângulo aqui, esse ângulo é 120. Aí, que valor encontrou para a distância entre as árvores se usou? Aí as árvores são A e B. Então aqui é uma árvore, a árvore A. E aqui a árvore B. Que é essa distância aqui que eu vou chamar de X. Para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B, essa distância aqui que ele quer. Ok? Um observador que se encontra junto a A, então estava aqui em A, aí ele afasta-se 20 metros da margem, então afasta da margem, se a margem está aqui, está se afastando da margem, ele vem para cá para esse sentido. Né? Em direção à reta B, né? Então ele se afastou aqui, em direção a essa reta B, até o ponto C, chegando bem aqui. E depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C. Então esse ponto D está a 40 metros de C, ou seja, a distância de C até D, 40 metros. Do qual ainda pode ver as árvores. Então daqui ainda dá para ele ver as duas árvores. Tendo verificado que os ângulos DCB, então DCB, e BDC, então BDC, medem respectivamente 15 graus e 120 graus. Está aqui 15 graus e 120 graus. Que valor ele encontrou para a distância entre as árvores? Se usou a aproximação, raiz de 6. Então, vai usar essa aproximação aqui, raiz de 6, igual a 2,4. E o seno de 120 é para utilizar a raiz de 3 sobre 2. Ok. O que nós vamos fazer agora? Observe. Então, deseja se encontrar esse pedaço aqui. Só que, para eu encontrar esse pedaço aqui, eu tenho que fazer uma relação com todo esse lado. Então, todo esse lado é a soma desses dois valores. Eu vou pegar assim, não vou relacionar apenas esse pedacinho, vou pegar o lado inteiro desse triângulo. Então ficará assim. Vamos lá. Então eu vou pegar esse lado sobre o seno do ângulo dele. Então esse lado todo, vou reescrever esse triângulo. Vou reescrever esse triângulo. D, aqui D, BD, pronto. Aqui é o 15, aqui é o 120,
Esse lado todo aqui é o 20 mais o x, então fica 20 ou x mais 20. Esse lado aqui é 40. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui esse x mais 20, ficou um pouquinho esquisito. Pronto, deu uma melhorada agora. Então vamos lá. Esse lado sobre o seno de 120, certo? Aqui 120. Aí nós precisamos definir esse ângulo aqui, ó. Ora, aqui é 120 e aqui é 15, então vai dar 135. Aí eu tenho 135. Só que a soma desse ângulo mais esse, vou chamar aqui de alfa, a soma dos três tem que dar 180, ou seja, esse alfa tem que ser igual a 180 menos o 135. Então, alfa é igual a 45. Logo, esse ângulo aqui é 45 graus. Pronto. Aí agora eu tenho o 40 relacionado ao seu ângulo, que é 45, e o x mais 20 relacionado ao ângulo 120. Então vai ficar assim, x mais 20 sobre o seno de 120 graus, igual. E o 40 sobre o seno de 45 graus. Repete o x mais 20. Quanto é o seno de 120, que foi dado? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, igual. 40 sobre o seno de 45. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Como aqui são dois termos, coloco entre parênteses. Vou aplicar aqui a regrinha de 3. Ó. Vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes o x mais 20. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes o 40. Ok? Aí eu vou colar esse termo nesse aqui, vai ficar raiz de 2 que multiplica x mais 20. E aqui vai ficar, vou colar o raiz de 3 com 40, vai ficar 40 raiz de 3 sobre 2. E aqui também sobre 2. Perceba que os denominadores aqui são iguais, então eu posso fazer o cancelamento. Vai ficar raiz de 2 que multiplica x mais 20 igual a 40 raiz de 3. Vou isolar o x mais 20 igual a 40 raiz de 3 sobre, esse raiz de 2 vai descer, sobre raiz de 2. Aí eu posso racionalizar x mais 20, esse raiz de 2 sobe multiplicando e ele desce multiplicando. Ó. Raiz de 2, raiz de 2. Então vai ficar assim, 40, eu tenho uma multiplicação de radicais, eu posso multiplicar 2 ou mais radicais se o índice for o mesmo, o índice aqui é 2, o índice aqui é 2, então eu posso colocar em um só radical e multiplicar 3 vezes 2, 6. E aqui, o numeral multiplicado por ele mesmo é o número ao quadrado. Eu posso colocar 2 vezes 2, 4, ou eu posso usar a relação de número ao quadrado, o número vezes ele mesmo, ou número ao quadrado. Então fica x mais 20 é igual a 40 raiz de 6 sobre raiz de 2 ao quadrado, pela propriedade dos radicais, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 2. X mais 20 é igual a 40 dividido para 2, então vai dar 20 raiz de 6. Ok? X mais 20 é igual a 20. Quem é raiz de 6? Raiz de 6 é 2,4. Vai ficar 20 vezes 2,4. X mais 20 é igual. Eu tenho aqui um zero e tenho uma casa decimal. Quando eu cancelo esse zero, essa vírgula avança uma casa. Fica 2 vezes 24. Cancelei um zero, a vírgula avança uma casa.
Se aqui tivesse em 2 zeros, se eu cancelasse 2, a vírgula avançaria 2 casas. Então, x mais 20 é igual. 2 vezes, vou colocar um pouquinho mais para cá. X mais 20 é igual. 2 vezes o 24 dá 48. Isolo x é igual a 48 menos 20. X é igual a 48 menos 20 vai dar 28. Então, esse é o resultado final. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você tem alguma questão que queira que nós venhamos responder, envie a sua questão e com certeza estaremos atendendo ao seu pedido, tá certo? Então, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.